Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. Aqui, a sua pesquisa é o destaque e hoje a gente fala da relação entre a violência e a urbanização. O estudo é do doutor em Direito, Paulo Carmona. A violência urbana e o papel do direito urbanístico. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito Urbanístico, sob a orientação da professora doutora Daniela Campos Libório. E para debater esse assunto tão interessante, estão aqui o doutor em Direito e promotor de Justiça do Ministério Público do DF, Antônio Henrique Sexberger, e a doutora em Direito Urbanístico e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Daniela Campos Libório. Obrigada, doutora Daniela, pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada, doutor Antônio. Uma alegria. Bom, e para a gente entender melhor a pesquisa de hoje, confira um rápido resumo. O estudo foi embasado em dados estatísticos de organismos internacionais e nacionais e analisa o papel do direito urbanístico na violência urbana. Além disso, aborda a experiência colombiana nas cidades de Bogotá e de Medellín, que depois de grandes transformações urbanísticas, viram o índice de criminalidade reduzir significativamente. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa também. Eu que agradeço o convite. Bom, e um tema tão interessante, já queria começar entendendo a relação, então, entre o direito urbanístico e a violência urbana. Bom, esse livro é fruto de uma tese de doutorado da PUC de São Paulo, lá do ano de 2012, e eu consegui publicar o livro em 2014. Ele trata essencialmente da relação da violência urbana com o processo de crescimento desordenado das cidades, para verificar qual é o papel que o direito urbanístico pode influir na questão urbana. E a conclusão que eu cheguei, já adianto, que o direito urbanístico tem uma função preventiva muito importante no controle da violência urbana. Isso por conta desse crescimento desordenado que a gente vê nas grandes cidades? Eu como juiz criminal e pesquisador, verifico que o direito penal é absolutamente insuficiente para dar conta da questão da criminalidade e da violência. E daí despertou interesse em verificar qual é o papel que outros ramos do direito possam contribuir para esse controle da violência. E o direito urbanístico, até por conta da experiência das cidades colombianas, principalmente Bogotá e Medellín, apresenta uma possibilidade de, no foco da prevenção, apresenta uma possibilidade muito grande de redução da criminalidade, de controle social. Qual que foi a mudança que aconteceu lá? Você traz na sua tese esses exemplos práticos, né, dessas cidades. Como é que, se a gente for comparar um antes e o depois? Dá um exemplo para a gente. Olha, eu fui à Colômbia em 2010 e depois em 2015, antes e depois da pesquisa, né? E o que eu percebi é que, especialmente Bogotá e Medellín, passaram por grandes transformações. Como a violência é um fenômeno muito complexo e que tem diversas causas, que deveriam ser tratadas como concausas, e muitas espécies de violência, o controle da violência urbana tem que se dar também por diversas frentes. E o que eu percebi na Colômbia foi um projeto integral de segurança cidadã que atacava em várias frentes, desde uma repressão qualificada até uma reforma do sistema penitenciário, mas também muito foco na prevenção, com transformações da cidade, transformações urbanísticas, com projetos de parques, bibliotecas nas periferias, escolas públicas de qualidade, com um sistema cicloviário na cidade de Bogotá com mais de 500 quilômetros, bem estruturado, ligando todas as áreas, com um sistema de transporte coletivo bem adequado, que é o sistema de Transmilênio em Bogotá, e eu visitei muitos projetos sociais que atendem a grupos vulneráveis
e que aproximam o cidadão à justiça em formas, inclusive por meio de formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Entendi. E essa realidade para o Brasil ainda está muito longe, doutor? Nós temos alguns projetos interessantes, mas uma coisa muito fragmentada ainda no Brasil. Lá na Colômbia, o chefe de polícia é o prefeito. Então, isso é uma experiência muito interessante que merece ser bastante discutida no Brasil. Porque o prefeito, sendo o chefe de polícia, embora a polícia toda lá seja do âmbito nacional, faz com que as políticas públicas municipais entrem na discussão da segurança pública. Então, é um interesse em comum, né? Isso. Tem esse diálogo entre as diversas políticas públicas. E isso funcionou muito bem lá. A Colômbia passou por um processo de elevados índices de violência nos anos 90 e em pouco tempo houve uma redução muito grande da violência, ainda não está em níveis europeus, vamos dizer assim, mas a redução foi significativa, o que tornou a Colômbia um verdadeiro laboratório de pesquisas em matéria de violência urbana. Bacana. Bom, para fazer a tese também, você usou vários livros e indicou alguns para a gente. Vamos ver agora, então, quais são. Sobre a Violência, de Hannah Arendt, editora Civilização Brasileira. La Humanización del Espacio Urbano, de Jean Gehl, editora Reverter. Cidade e Vida, de Hermes Ferraz, editora João Scortetti. Doutor Paulo, tem algum desses livros que merece destaque? O livro da Hannah Arendt, com certeza, merece bastante destaque pela posição diferenciada que a autora tem em relação à violência e o poder. Isso foi uma descoberta muito interessante e que acho que a Hannah Arendt, embora tenha escrito os seus livros nos anos 40 até os anos 60, tem uma atualidade, uma contemporaneidade muito grande. Tem livro que não deixa de ser atual, né, doutor? Isso. Basicamente, a Hannah Arendt faz uma relação do poder e da violência como termos opostos, aonde um figura, o outro desaparece. E o poder, para ela, é o poder legítimo, é o poder de agir em concerto que a sociedade tem. E se estabelece uma relação de proporcionalidade, de tal modo que se a sociedade perde a capacidade de agir em concerto, de ter comunhão, de agir com consensos políticos, consensos sociais, isso abre espaço para a violência. Quanto menos poder, mais violência. Quanto mais violência, menos poder. Aqui poder com poder legítimo. E a sua tese também virou livro, né, doutor Paulo? Violência versus Cidade. Teve que atualizar muito para a publicação ou é basicamente o que tem na tese? É basicamente o que tem na tese, mas eu atualizei os dados. O livro traz muitos dados estatísticos sobre violência no mundo, a violência na América Latina, a violência no Brasil, as diferenças entre as regiões brasileiras, que têm índices de violências bastante distintos. Às vezes, dentro da mesma cidade, nós temos bairros com níveis de violência bastante distintos, né? Então, eu trouxe muitos dados e como isso foi escrito em 2010, 2011, para virar uma tese em 2012, na publicação em 2014 eu atualizei esses dados. E o livro é tão bacana que já ganhou até prêmio, conta pra gente. Esse livro ganhou o prêmio, terceiro colocado, o prêmio Jabuti, na categoria Direito, o ano passado, e eu fiquei muito contente de ser premiado, porque muitos autores de renome participaram. E o meu livro ter sido um dos escolhidos foi uma emoção muito grande. Bacana, doutor. Parabéns, então. E agora fica à vontade para apresentar a conclusão dessa tese para a gente. Olha, o livro tem 4 grandes partes. Uma primeira parte diz respeito a uma teoria geral do direito urbanístico, apresentar o direito urbanístico para as pessoas, porque ainda é um ramo um tanto quanto desconhecido. Uma segunda parte eu tratei da violência, as causas da violência, um tema muito difícil, o conceito, o objeto, as espécies de violência, as classificações.
Uma terceira parte do livro foi a experiência colombiana, o que eu vivi, o que eu presenciei, toda a bibliografia que eu levantei. E uma quarta parte é a parte em que há uma síntese, que é o papel do direito urbanístico na violência urbana, em que eu analisei todas as funções elementares de uma cidade e como elas podem se transformar em políticas públicas eficazes para diminuir ou ao menos minimizar a violência urbana. Bacana. Muito obrigada pelas explicações. Então, a gente faz uma rápida pausa, porque no próximo bloco tem debate. Não saia daí. Nós estamos de volta hoje falando sobre a violência urbana e o direito urbanístico. E o debate sobre o tema começa agora. Aqui comigo o doutor em Direito Antônio Henrique Sexberger e a doutora em Direito Urbanístico Daniela Libório. Bom, vamos começar o debate então, por gentileza? Doutor Paulo, parabéns pelo trabalho. Eu acho que quem tiver o privilégio de ler esse trabalho vai perceber o que é um bom exemplo de investigação acadêmica interdisciplinar, né? Ou seja, o respeito a categorias distintas, todas elas inseridas num bom recorte temático, com profundidade metodológica, enfim, e com um texto muito agradável, muito gostoso. Não é à toa o Prêmio Jabuti, né? Para além do conteúdo jurídico, eu acho que a arte do bem escrever é uma coisa que nós estamos perdendo, infelizmente, nos livros jurídicos, e eu acho que o Paulo consegue retomar uma boa tradição de autores jurídicos que trazem textos agradáveis de ler, para além do conteúdo. Eu ia perguntar como é que você vê essa relação entre as funções urbanísticas que tem o próprio planejamento urbano, especialmente nos grandes centros, com essa questão da prevenção da violência urbana. Como é que se relaciona isso em linha simples, claro, mas como é que é essa relação entre a função do planejamento urbano e as funções urbanísticas da cidade com a prevenção da violência urbana? Eu agradeço os elogios e agradeço muito a pergunta, porque ela é exatamente o ponto central da tese, né? Desde a Carta de Atenas, de 1933, foram 4 as funções urbanísticas elementares de uma cidade que foram definidas. Embora as próximas cartas de Atenas tenham acrescido novas funções às cidades, porque elas se tornaram mais complexas, mas essas 4 funções básicas foram as funções com que eu me foquei mais. A função do lazer, a função do trabalho, da moradia e da circulação, da mobilidade urbana. E eu analisei como cada uma dessas 4 funções, sendo levadas a sério, como uma política pública de Estado, como elas podem interferir na questão da violência urbana. Nós sabemos que a população que mais produz e mais sofre violência são homens de 14, 15 anos até os 24 anos. É um período em que o Brasil sofre muito com isso, com a questão da delinquência juvenil, infanto-juvenil, né? Esse é um problema muito sério, muito debatido. E a política pública de lazer tem um potencial muito grande de redução dessa violência, dessa delinquência juvenil. E eu vi muito isso na Colômbia, projetos envolvendo esportes, projetos envolvendo música, teatro e outras atividades, em que o jovem é levado a desenvolver e, com isso, a sair, deixar de ser uma presa fácil para o narcotraficante, deixar de ser uma presa fácil para atividades de gangues, que nas grandes cidades colombianas há um problema muito sério nesse sentido. E o Brasil não leva muito a sério a política pública de lazer, em geral, a política pública cultural. Basta ver os recursos públicos que são despendidos para essa atividade, né? É uma atividade que, em geral, é relegada a um segundo plano, mas que, se levada a sério, produz ótimos resultados. Moradia com dignidade também, com proximidade ao local de trabalho. Isso também ajuda muito a questão da violência. Veja, a violência sexual, a violência familiar, quantos fatos poderiam ter sido coibidos, prevenidos, se a moradia digna tivesse presente. Eu, como juiz aqui na periferia de Brasília, do DF, por algum tempo, verifiquei vários crimes sexuais contra crianças
que moravam todos em um mesmo ambiente. Então, a falta de moradia digna acaba com que facilite a questão da violência sexual contra crianças. Não que ela possa desaparecer, mas uma moradia digna poderia minimizar esses fatores. Acesso ao trabalho, a empregabilidade, a geração de renda, o que faz com que a pessoa possa produzir a sua própria riqueza, da sua família. E, por fim, a questão da mobilidade urbana. Ter uma mobilidade urbana focada num transporte coletivo de qualidade é um dos fatores que faz com que a cidade possa cumprir a sua função social. Doutora Daniela? Paulo, parabenizo também pelo trabalho brilhante e pela oportunidade. E parece interessante fazer uma relação um pouco mais estreita, eu gostaria de ouvi-lo, a respeito da experiência colombiana e da experiência brasileira. Inclusive, se for possível, na abordagem com relação à ocupação do território. Porque lá na Colômbia, Bogotá, Medellín, algumas áreas já eram sensivelmente mais violentas, ocupadas pelo narcotráfico, com população vulnerável. Então, tem uma relação direta dos espaços, dos territórios da cidade, com população vulnerável e produção de violência. E você citou na sua primeira fala, no primeiro bloco, a respeito dos equipamentos que foram feitos lá, que eram equipamentos públicos. E me parece que aqui no Brasil, quando são feitas as políticas habitacionais dessa população vulnerável, parece que esses equipamentos não são feitos aqui, como agora você sinalizou a questão da mobilidade, do lazer. Você acha que há uma possibilidade de transferência dessa experiência colombiana para o Brasil, né? Você consegue ver essa relação dessa oportunidade ou não, na verdade, o nosso caminho é diferente? Eu também agradeço, doutora Daniela, os elogios e a pergunta. Eu vejo que a experiência colombiana tem enorme transferibilidade para grandes cidades brasileiras. Bogotá é um exemplo a ser seguido por São Paulo, pelas características físicas da cidade, pelo tamanho da cidade. E Medellín é muito parecido com o Rio de Janeiro, pela topografia, cheio de morros e favelas ocupando essas áreas, né? Então, me parece uma transferibilidade muito adequada. Não é à toa que o Rio de Janeiro já copiou alguns projetos da cidade de Medellín. Mas o que eu percebi, e os próprios colombianos alertaram, é que as experiências brasileiras ficaram incompletas. Lá na Colômbia, quando o Estado entrou nessas regiões que eram dominadas pelos narcotraficantes ou pelos grupos paramilitares, regiões que por décadas foram abandonadas pelo Estado, eles ocuparam militarmente, mas logo em seguida havia todo um projeto de planejamento, um projeto planejado, pensado, organizado de ocupação dessa área com todos os elementos de assistência social, com implantação de equipamentos públicos, com um diálogo muito grande com a população, tanto que a população colombiana da periferia sempre viu o Estado de uma maneira muito desconfiada, com promessas sempre vazias. E quando eles perceberam que dessa vez seria para valer, vamos dizer assim, o Estado, como uma primeira forma de se desculpar pelas décadas de ausência, fez uma pesquisa com a população local, qual seria a primeira melhoria, o primeiro equipamento que eles gostariam que fosse implantado. Em algumas comunidades foi um campo de futebol, em outras comunidades foi uma praça, em outras comunidades foi um centro de atenção, mas a presença do Estado foi global, com todos os seus setores. E isso fez muita diferença. As UPPs cariocas e os projetos na cidade de São Paulo e em outras cidades brasileiras ainda estão incompletos e correm o grande risco de dar em nada, de retrocederem, exatamente por falta dessa visão de ocupar mais o espaço, abrir um diálogo permanente com a população, o que não é nada fácil. Fazer gestão democrática da cidade é um enorme desafio e parece que o poder público brasileiro ainda não sabe direito como lidar com isso, né? Então, o que eu vejo é que há uma enorme semelhança entre a cultura,
as cidades, a forma de pensar e de agir do povo colombiano, do povo brasileiro. É um exemplo a ser seguido e que em alguns locais isso já tem acontecido, mas ainda de maneira insuficiente. É possível fazer a seguinte afirmação, que o planejamento urbano adequado à população que vai receber é um elemento estratégico na diminuição da produção de violência. Você consegue afirmar isso? Consigo. Esse é um ponto importante da tese, exatamente a falta de planejamento, as ações improvisadas do poder público, descoordenadas do poder público brasileiro, que levam a resultados muito incipientes em relação ao controle da violência e da criminalidade. A chave do sucesso colombiano foi uma atuação conjunta dos diversos níveis do setor público, dos diversos poderes envolvidos, e me parece que a Colômbia conseguiu dar espaço porque chegou a um nível de violência inimaginável. E a sociedade, então, organizada, conseguiu encampar essa ideia a partir do poder público, de bons prefeitos que essas cidades tiveram. Né? Eu me lembro muito da frase do Henrique Peñalosa, que foi prefeito em Bogotá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e agora é o atual prefeito de Bogotá. Ele dizia que na cidade dele nenhuma criança pode crescer a menos de 1 quilômetro de um parque público. E os parques públicos têm uma gestão com participação da iniciativa privada, com ajuda da comunidade local, muito interessante. Henrique Peñalosa também tem uma outra frase muito interessante que acho que resume muito o modo como eles encaram esse problema. Na periferia, o prédio mais bonito é a escola pública. Se alguém construir um prédio mais bonito, nós vamos e reformamos a escola pública para fazer diferença na vida das pessoas. Eu visitei parques, bibliotecas, escolas que realmente nem pareciam escolas públicas. Autoestima coletiva, né? Autoestima coletiva. E cidadã. A sociedade colombiana contribuiu muito com isso. Eles aumentaram o IPTU, a população, classe média, ajudou. Depois eles fizeram um IPTU voluntário, quando precisavam de mais dinheiro, mais recursos públicos. E a sociedade civil se prontificou a ajudar e foi um sucesso de arrecadação, porque Maravilha. Viram que esses projetos realmente estavam diminuindo a violência. Experiência bacana. Doutor Antônio. Eu ia perguntar, Paulo, por exemplo, a gente percebe que esses grandes eventos que o Brasil tem recebido, Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, até outros mesmo, de caráter mais local, eles têm atuado de maneira importante num processo de animação de modificações urbanísticas. Como é que você visualiza, se você tem críticas, como você vê os chamados legados dos grandes eventos, que se fala, o legado de mobilidade, o legado de reurbanização, na realidade brasileira das grandes cidades, né? Nós temos o Rio de Janeiro, a experiência da Copa do Mundo em 2014 para várias capitais brasileiras. Essas preocupações que você manifesta no trabalho de prevenção da criminalidade, uma compreensão mais abrangente das políticas públicas de segurança pública, você visualiza isso nesse processo de animação urbanística que o Brasil experimentou nos grandes eventos na nossa realidade? Eu acho que os grandes eventos esportivos foram uma oportunidade, em grande medida, perdida pelo Brasil em matéria de mobilidade urbana, especialmente. Muito se prometeu e muita coisa não saiu realmente do papel. E quantos projetos de mobilidade urbana que foram prometidos e atrasaram ou não saíram do papel? Eu acho que nós perdemos uma oportunidade muito grande de deixar um verdadeiro legado. Talvez as Olimpíadas do Rio de Janeiro tenham deixado um pouco mais de transformações urbanísticas, de processos de transformação do projeto do Porto Maravilha, mas ainda longe do ideal, longe do que se imaginava. Eu acho que nós perdemos uma oportunidade muito grande com esses grandes eventos esportivos. Nós melhoramos um pouco a nossa infraestrutura aeroportuária com as privatizações dos aeroportos, mas ainda insuficiente, a meu ver.
Bom, com essa reflexão, então, doutora, eu tenho que encerrar o programa, mas agradeço a sua presença. O tema é de extrema importância aqui. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também aos nossos debatedores, doutora Daniela. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, Paulo. Doutor Antônio. Um privilégio participar do debate de alto nível. Obrigado. Bom, se você também tem interesse em apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa, mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia da Semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.